Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Obreiro Fausto Machado. Eu com a Glaucia, a gente procura evangelizar através do celular, através do canal do YouTube, da palavra do Senhor Deus. E a nossa vontade é que com clareza você entenda, você que já está na presença de Deus, fique mais forte. E se você está no pecado, você está no mundo e você quer uma chance, que você se arrependa dos seus pecados, venha para o Senhor Jesus, tá bom? No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 26, diz assim: se alguém, qualquer pessoa, tá pessoal, supõe ser religioso, aqui o que a palavra de Deus diz, quando diz religioso, é de ser servo de Deus. Então, se alguém supõe ser servo de Deus, né, ser uma pessoa de Deus, porque de certa forma é até uma religião que acontece, é uma religião que você acaba abraçando, porque você agora obedece às coisas que Deus manda. Então aquilo ali se torna para você a sua religião. Não que você vai ser uma pessoa religiosa, mas religião na forma de uma nova doutrina, uma nova mentalidade, um novo proceder. E ali você abraça aquela forma. Você está entendendo? Deixa eu só vir antes aqui no 25 para você entender mais. Ele diz assim, ó: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, o que? Você está abraçando aquilo ali. Você está vivendo aquilo ali. Lei da liberdade, e nela persevera, quer dizer, você abraça aquilo ali, continua com aquilo ali, é uma mudança de vida. É aí que muitas pessoas te chamam de radical, não é assim? Fanático, Bíblia. Porque você muda completamente a direção da sua vida para uma nova forma de viver. Você entende que foi o pecado que te destruiu. E você abandona a prática do pecado. E com isso você abandona os lugares que você ia. Você abandona onde os seus pés te levavam. Você abandona a tua forma antiga de falar. Você abandona a sua forma antiga de pensar. Você tira aquela ruindade da tua alma. A tua alma agora fica bondosa, você fica uma pessoa mansa, mais calma, você consegue dormir de noite, você tem paz. Então você abraça essa oportunidade que o Senhor Jesus te dá de mudança de vida. E com o Senhor Jesus não dá para andar no pecado mais. Então as pessoas que você andavam antes te acham estranho. E elas não entendem que o que você está abraçando é a nova vida que o Jesus está te ensinando. Você, caramba, aquilo que eu fazia estava errado, rapaz. Eu lembro de quando eu me converti. Caramba, rapaz, isso era errado, mas não era isso que era o certo. Então, houve aquele choque, aquele conflito dentro de mim, porque eu não sabia que aquilo era pecado. Nós fazíamos conforme éramos ensinados no mundo. Quando eu comecei a aprender de Deus, através da Bíblia, da palavra de Deus, e eu comecei a abrir mão daquela minha vida. Então, eu fui taxado disso, taxado daquilo, mas eu continuei indo. E aquelas pessoas não estavam recebendo o que eu estava, a oportunidade que eu estava recebendo, e eu estava abraçando a minha oportunidade. Quem quisesse vir, que viesse. Depois de mim, né? Porque eu não ia ficar ali tentando mostrar para elas que aquilo ali, porque elas não queriam saber. Se elas quisessem ver, elas vissem na mudança da minha vida. Era essa a minha fé. Que se eu mudasse, elas iam ver minha mudança e eu se converter. Mas poucas pessoas vieram. Tem um obreiro aqui na catedral que ele era meu amigo do mundo. E ele viu a minha mudança, hoje ele está aqui. Um eu estou lembrando agora. Agora eu tinha muita amizade. Era cercado de amigos. E só um ou outro que vieram. Graças a Deus, né? Pelo menos veio pelo menos.
Podia também não vir nenhum, mas vinha eu. Eu não queria perder minha oportunidade e nem ia me preocupar com quem ficasse. Eu ia seguir o meu Senhor Jesus e ia sair do inferno que eu estava vivendo. E que eles vivem até hoje, né? Porque eu estava lá também e eu sei como é que era. Então, essa é a religiosidade que ele vai falar aqui. Não que você é uma pessoa agora religiosa, que você vai se vestir de uma roupa religiosa, vai ter, sabe, ficar na rua aí mostrando que é uma pessoa religiosa. Não, você continua sendo a sua vida. Então, uma coisa é ser religiosa, que é abraçar a fé em Deus. Outra coisa é ser religioso e querer mostrar para os outros uma falsa paz, né? Quer dizer, essa pessoa não conhece a Deus. Ela conheceu uma religião, ela está imitando os outros, achando que está convencendo alguém. E aí você vai ver que essa pessoa está sendo enganada pelo próprio coração dela. Porque aí diz assim, ó, vamos voltar ao 26. Se alguém supõe ser religioso, entenderam agora, pessoal, o que ele está querendo dizer? Deixando de refrear a língua. Olha só o maior sinal de que uma pessoa não é de Deus. Quando ela não segura as palavras que saem da boca dela. Esse é o maior sinal. Então ele está observando a pessoa. A pessoa diz ser de Deus, mas ela não freia a língua dela. Antes, enganando o próprio coração. E tem muita pessoa assim, que se diz de Deus, mas as obras, as atitudes dela no falar mostram que essa pessoa não tem nada de Deus. E não adianta dizer para ela isso, que ela precisa de fato e verdade conhecer a Deus para mudar a forma de falar, porque ela mesmo vai dizer que é de Deus, porque ela está enganada pelo próprio coração dela. Será que eu consegui passar, Glaucio? Porque é uma palavra difícil de passar. São pequenas palavras que você tem que captar o que o Tiago quis mostrar aqui. Ele estava vendo isso na igreja. É o que ele tenta explicar, que ser religioso, né, ter uma religião, vai muito além do seu falar manso, vai muito além da sua vestimenta, da sua aparência de religioso, né, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus. Vai muito além disso. Então a própria pessoa às vezes se engana achando que, mas eu mudei as minhas vestimentas, eu mudei as minhas amizades, eu mudei os lugares que eu frequento, agora eu vou para a igreja, agora eu faço coisas que um cristão religioso faz, mas vai muito além, né? Ele bota detalhes da pessoa se reconhecer, né? Olhar para o seu interior, o que vem dentro de você. Porque são coisas que só a pessoa mesmo pode observar e ver. Às vezes o de fora consegue notar por algumas atitudes, por alguns sentimentos, por algumas reações, né? Então o de fora consegue notar. Mas a pessoa às vezes está tão enganada, ela se engana tanto, que ela veste uma capa, veste uma máscara de sou de Deus, e ela engana os outros e se engana o próprio coração. Então é uma coisa assim muito que depende da pessoa, né? Da pessoa reconhecer, da pessoa olhar para dentro, ver o que está dentro dela, se existe mágoa, se existe sentimentos de inveja, né? Se ela não tem comunhão com Deus, se ela não tem ali aquela ligação com Deus realmente, se ela não foi batizada com o Espírito Santo. Então isso aí vai depender da pessoa olhar para si, se examinar, reconhecer e se arrepender, né? Então, esse se olhar para si, se examinar, se arrepender, ela tem que lutar contra ela, porque aqui que eu entendo, ela está enganada, quer dizer, ela está achando que ela é de Deus. Mas o que a palavra propõe aqui pra gente, exatamente, é você analisar o seu comportamento. É no comportamento que a gente vê uma nova criatura, né? Ou não.
Ou seja, ela está na igreja, ela tem a religião, né? Ela acha que ela é de Deus, mas ela tem atitudes que ela não se freia. E o que o Tiago escreve? Se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, tudo que ela fez desde o início da carreira dela não valeu de nada. E até o que ela prega não vale de nada, porque as pessoas olham, né, para você ver, você examinar e ver que você é uma pessoa que não freia a língua, por exemplo. Você não tem um domínio próprio, você não tem o Espírito Santo. Então você vê que são os frutos do Espírito que você analisando, se você não tem, você vai acabar pecando e mostrando para os outros uma capa, mostrando para os outros que é vão o que você faz. Porque a pessoa lá de fora, ela fica observando. Ah, você é de Deus? Deixa eu ver suas atitudes. As pessoas observam. Deixa eu ver, né, os seus frutos. Então, se você é uma pessoa que não tem paz, a pessoa não tem paz, a pessoa vive triste, a pessoa, né, são frutos, não tem o domínio próprio, né, não domina as tuas vontades, não domina o seu impulso, no seu falar, no seu agir, então, no como trata o outro. Então, são frutos do Espírito Santo. Então, isso aí, se a pessoa se engana, os outros estão analisando também, e a pessoa, se ela não analisar, se ela não vê que ela não tem isso, não adianta, em vão tudo que ela faz. Ela é em vão não só para as pessoas, principalmente para Deus, né? Deus vai dizer, no fim, vai olhar para você e vai dizer, eu não te conheço. Exatamente. Então, você viveu uma vida de aparência, você viveu uma vida de capa, uma vida de que, no final, isso tudo foi em vão. Você não ganhou ninguém para Jesus, você não se ganhou, a sua alma está perdida e tudo que você fez é em vão, porque no final ele vai olhar para você e vai dizer, não te conheço, e vai te lançar no inferno. E o maior trabalho do diabo, pessoal, é a gente não se examinar, ele não deixa a gente se enxergar. Você quer ver um sinal dessa pessoa aqui que a gente está falando? Ela vê defeito em todo mundo e ela acha que está todo mundo perdido e quer ganhar todo mundo. Mas ela mesmo se engana. Ela não consegue se enxergar. Porque quem é salvo, pessoal, se enxerga. Quem é salvo, a Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos. Então a gente se examina. A gente está sempre se examinando. Eu todo dia me examino. Para continuar sendo um justo de Deus, né? Então eu sempre estou cuidando da minha vida espiritual. E com isso eu tenho o que a gente falou no último vídeo, os frutos do Espírito Santo, que um deles é o domínio próprio. Então uma pessoa que não se domina, uma pessoa que se diz de Deus, mas ela não se domina, o apóstolo Paulo está mostrando para ela que ela está sendo enganada. E é vã tudo que ela está fazendo. Do que adianta eu ganhar o mundo todo e eu perder a minha alma? Não é isso que a Bíblia fala? Sabe, dar aquele passinho para trás e examinar a nós mesmos. Quer saber, quer ver uma forma melhor? Lê a Bíblia. A Bíblia vai falar contigo. Entendeu? Vá pro seu quarto, faça a sua oração, busque a Deus. Não fica com essa, essa vida acelerada dentro da igreja. Porque assim como Tiago via naquele tempo, o Espírito Santo vê hoje. Ele vê exatamente isso. Que você não se domina. Sabe, você tem a sua vida, mas você quer se meter às vezes na vida dos outros. E isso não é de Deus. Existem pessoas que são de Deus e fazem isso? Existem, mas elas se corrigem. Sim ou não? Elas se corrigem. Agora, viver nisso, toma cuidado, pessoal, porque você, como está escrito assim, e olha como é que existe isso, do nosso coração nos enganar, mesmo a gente está na fé.
ou vivendo no mundo da fé, mas não estando bem na fé, bem na presença de Deus. Você está entendendo? Aí ele continua, ele diz assim, ó, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, pessoas que estão sedentas de Deus. Por exemplo, quando eu faço esse vídeo agora, a minha vontade é atingir as pessoas sedentas de Deus. Às vezes eu não consigo ir fisicamente, mas através desse celular eu consigo entrar numa casa onde tem uma pessoa lá que está órfã do Senhor, que está viúva do Senhor. E eu estou querendo aqui, com esse vídeo, aproximar ou dirigir a cabecinha dessa pessoa a Deus. A verdade. Para que essa pessoa conheça a Deus e tenha a sua vida transformada. Essa é a nossa vontade. Eu não faço esse vídeo aqui com outro interesse. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus é esta: ganhar almas, ajudar o próximo, evangelizar, é amar uma pessoa que está perdida, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo, aqui, guardar-se incontaminado do mundo. Entendeu, pessoal? Você cuida do próximo, mas também você cuida de si. Tá legal? Então, abraça essa palavra e que tem agora um autoexame para que você se corrija e você de verdade esteja na presença de Deus e não apenas de uma religião. Tá legal? Que Deus te abençoe, pessoal. Ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.